Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 24 de janeiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Record News. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record Internacional. Uma pesquisa que acaba de ser lançada acende o alerta sobre o consumo mal calculado entre os jovens brasileiros. A meta imediata está, na maior parte das vezes, em itens supérfluos, como roupas, calçados e cosméticos ou perfumes. A pesquisa demonstra que o consumo é valorizado pela maioria dos jovens, sendo que 86% afirmam que comprar aquilo que querem é uma das grandes alegrias da vida. Outro fator preocupante para ser analisado é o baixo desejo de gastar em educação. De acordo com a pesquisa, apenas 9% dos jovens ouvidos querem fazer intercâmbio ou curso de línguas fora do país, enquanto apenas 8% planejam uma pós-graduação ou MBA. Você acha que falta orientação para que os jovens direcionem os gastos com o que realmente importa? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews. Agora vamos a outros destaques de hoje. Análise preliminar da Força Aérea Brasileira aponta que caixa preta do avião que caiu com o ministro Teori Zavascki não apontou qualquer anormalidade nos sistemas da aeronave. Tensão no interior de São Paulo. Rebelião em presídio de Bauru tem fuga de 200 presos. Último sobrevivente da tragédia da Chapecoense, goleiro Jackson Follmann deixa o hospital onde estava internado desde dezembro. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E nós começamos essa edição com informações de que presos do regime semiaberto realizaram um motim no Centro de Progressão Penitenciária 3, em Bauru, no interior de São Paulo. Houve fugas, mas até o momento 79 detentos já foram recapturados. O motim teria começado porque um agente penitenciário apreendeu o celular de um dos detentos. De longe dava para ver uma imensa nuvem de fumaça. O fogo vinha dos pavilhões do Centro de Progressão Penitenciária 3, o antigo IPA de Bauru. Presos do regime semiaberto se rebelaram contra os agentes penitenciários e incendiaram 2 alojamentos. A confusão começou quando um agente flagrou um dos detentos com um celular dentro da unidade prisional. O funcionário fez a apreensão do aparelho. Como os outros presos não gostaram dessa medida, eles se voltaram contra o agente. Durante a confusão, que começou por volta das 8 horas da manhã, vários detentos fugiram do CPP-3. A movimentação para recapturar os detentos foi grande. Equipes da Polícia Militar percorreram a região dos bairros Fortunato e Nações Norte. Viaturas também fecharam o cerco pela rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. O helicóptero Águia da PM também ajudou nas buscas. Cerca de 2 horas depois, parte dos presos havia sido recapturada e a situação estava mais tranquila. Segundo o sindicato que representa os agentes penitenciários, não houve reféns. No momento, a situação ela já caminha para acabar, já foi negociado ali com os presos, né? Eles estão fazendo um procedimento de entrega ou retomada pela administração do prédio, mas foi colocado fogo nos pavilhões e tem alguns feridos. Funcionário, graças a Deus, não ficou ninguém de refém, mas tem um estrago patrimônio bem grande. Quantos presos fugiram? Ainda eu acho que não é possível falar isso, né? Mas não foram muitas as fugas. E também já teve a recaptura pelo pessoal da Polícia Militar aí na Redondeza. E ainda sobre a situação dos presídios, agora no Rio Grande do Norte, uma penitenciária construída sobre areia. No fim de semana, 3 túneis foram descobertos no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Além disso, não é difícil jogar armas e drogas sobre o muro. A polícia fez a operação no presídio. A maior penitenciária do Rio Grande do Norte também é uma das mais frágeis. Com celas escancaradas há quase 2 anos, Alcaçuz parece sem controle. Mesmo com a construção de uma barreira de containers separando as facções. Olha, aqui tá tudo solto, aqui no meio dos pais, aqui no 5, em todo canto. Estamos ganhando a cadeia, viu? Nos confrontos da última semana, é possível ver presos armados. Celulares são comuns e acesso à internet também. A vida dentro da penitenciária é gravada e postada nas redes sociais.
os bloqueadores de sinais de celulares não funcionam. Eu, inclusive, conversei com um dos detentos. Vocês têm bombas também, então, aí? E por onde entra esse armamento? Essa cerca aqui, ó, não há telas, não há proteção alguma. E a pessoa pode chegar ao muro, inclusive jogar armamentos, drogas sobre o muro. Denúncias de que isso acontece com frequência por aqui, né? Mas é um local de fácil acesso, que a gente tem condições de chegar mais próximo aqui por esse lado, ó. Não há telas, não há portões, só o muro. A distância de onde eu estou até o muro é de poucos metros. Um homem poderia arremessar objetos daqui sem dificuldades. A penitenciária de Alcaçuz foi construída sobre dunas de areia, o que torna comum a abertura de túneis. No ano passado, 30 presidiários escaparam dessa forma. Do final de semana até esta última madrugada, 3 túneis foram descobertos. Ali é um local absolutamente inadequado, já era quando da construção, e agora com essa destruição, evidentemente que nós não podemos ter ainda a continuidade daquela unidade naquele local. Um motoqueiro sobreviveu a um acidente impressionante no interior da Bahia. Ele foi atingido por um carro em um cruzamento. As câmeras de segurança flagraram o momento em que o carro atinge o motociclista em uma avenida da cidade de Irecê. Apesar do impacto, o rapaz se levanta rapidamente. Segundo a polícia, ele sofreu apenas ferimentos na boca. Nas imagens é possível ver que a vítima caminha até o acostamento instantes depois da batida. O motorista do carro não ficou ferido. Esse nasceu de novo, né? A Justiça de São Paulo derrubou hoje, em decisão monocrática, a liminar que impedia o aumento das velocidades das marginais Pinheiros e Tietê na capital paulista. Com isso, a medida do prefeito João Dória pode começar a valer a partir de meia-noite desta quarta-feira. Cabe recurso e o caso ainda deverá ser julgado por mais 2 magistrados. 3 mortes por febre amarela foram confirmadas no estado de São Paulo. Duas dessas pessoas contraíram febre amarela no local onde moravam. Essas vítimas viviam nas cidades de Batatais e Américo Brasiliense, no interior do estado. A outra pessoa que morreu morava em Santana do Parnaíba, na região metropolitana. Mas neste caso, o paciente tinha viajado para Minas Gerais. Outros 7 casos estão sendo investigados. A Secretaria de Saúde alerta que não é preciso se vacinar se você não for viajar para Minas Gerais ou outras regiões de risco. E o número de casos de febre amarela subiu em Minas Gerais. Mais informações com a repórter Paula Branches. Olá, para quem acompanha o Link Record News, olha, até agora 32 pessoas morreram aqui em Minas desde o mês passado. São 391 casos suspeitos e 58 confirmados. Foram 8 mortes em Ladainha, que é a cidade mais atingida, mais afetada pela doença. Todos os casos de febre amarela foram diagnosticados no interior do estado. Aqui na capital mineira, 21 pacientes do interior estão internados em um hospital de referência e 4 estão no CTI. Voltamos ao estúdio da Record News. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. E 7 casos de febre amarela foram notificados, isso agora na Bahia. Um deles teve confirmação, outro foi descartado e 5 casos ainda estão sendo investigados. Não há registro de mortes por febre amarela no estado. A Bahia vai receber 400 mil doses extras de vacinas contra a doença. Vamos falar agora da febre amarela, continuar falando da febre amarela, na verdade. O expressivo aumento de casos dessa doença infecciosa coloca as autoridades sanitárias em alerta. Com 32 mortes confirmadas, Minas Gerais tem o quadro mais preocupante. Em São Paulo foram divulgados oficialmente ontem os 3 primeiros óbitos. Hoje nós vamos aprender mais sobre as causas, riscos, sintomas e a vacina para a febre amarela. Antes, vamos conhecer o drama de quem tem ou teve essa doença que causa apreensão em milhões de brasileiros. O helicóptero da polícia decola com a única arma capaz de vencer um inimigo que assusta muita gente: a febre amarela. As vacinas que chegam pelo ar imediatamente vão para as mãos das equipes de saúde. Um trabalho intenso para conter o avanço da doença.
Ronaldo, de 32 anos, trabalhava como padeiro em Belo Horizonte. Em dezembro, decidiu voltar para Caratinga, leste de Minas, para tocar a lavoura da família. Foi lá, no meio do mato, que os sintomas apareceram. Em poucos dias, Ronaldo morreu. Foi tratar, tipo assim, como se fosse uma febre normal, né? Transferiram pra cá e que eles fizeram os exames que foi constatado que era a febre. O medo da doença provocou uma correria aos postos de saúde. A cena mais comum tem sido esta aqui. Fila à espera de atendimento. A procura pela vacina aumentou quase 900% nesses primeiros dias de 2017. Vim com ela aqui. Aí quando eu cheguei agora, pôs o carro ali e vim, aí eu fiquei sabendo que eles repartiram a senha mais cedo. Quer dizer, a senhora ficou sem senha? Fiquei. Em muitas cidades, as filas começam de madrugada e são enormes. Quanto tempo de espera aí? Às 3 horas. 2 dias já que eu venho, não consegui pegar a senha, né? Aí ontem à noite eu vim 10 horas, consegui. É difícil o atendimento. As infecções se concentram na área rural. É a chamada febre amarela silvestre. O que muda é a forma de transmissão. No caso da febre amarela silvestre, são 2 mosquitos que vivem nas matas, o Haemococcus e os sabetes. Já o Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya nas cidades, também pode causar a febre amarela. Isso não acontece no Brasil há mais de 70 anos. O último caso foi no Acre, em 1942. De lá para cá, a doença é considerada erradicada nas cidades. Por precaução, o governo mineiro decidiu fechar 2 reservas ecológicas para visitação. Está proibida a entrada no Parque Estadual do Rio Doce, considerada a maior floresta tropical no estado, e na Serra do Brigadeiro, na Zona da Mata. O alerta da doença começou na pequena cidade de Ladainha, com 17 mil habitantes no Vale do Mucuri. A cabeça começou a doer, e deu febre, e dor nas pernas. E dessa hora pra cá eu não me senti mais bem, eu fui parar no hospital e voltei ontem do hospital ontem à noite. Uma fraqueza, entendeu? E não estava comendo. Hoje não, hoje eu estou melhor, bem melhor. O tratamento consiste no uso de medicamentos antitérmicos e hidratação. Nos casos mais críticos, o paciente pode precisar de diálise e transfusão de sangue. A doença roubou o que era mais precioso para a população, o sossego do campo. Todo mundo fica cismado porque morrendo um em riba do outro aí fica ruim, né? A origem certa do surto ainda é um mistério. Este pesquisador diz que o aparecimento da febre amarela segue um ciclo natural de desenvolvimento. No entanto, neste ano, há um aumento significativo de casos. Isso é muito relevante porque nós temos uma série de fatores que estão concorrendo no sentido de fazer com que essa frequência da doença possa estar aumentando. Condições climáticas gerais, como também situações locais, quando você tem uma ruptura ou de uma alteração importante dos ecossistemas, você pode ter alteração do padrão de doenças como essa da febre amarela. No começo da semana, a pesquisadora Márcia Chame, da Fiocruz, uma das mais importantes instituições de saúde pública da América Latina, deu uma declaração que chamou a atenção de todos. Ela levantou a hipótese de que o rompimento da barragem de Mariana, em 2015, esteja relacionado ao aumento de casos de febre amarela. Ela afirmou: o desastre de Mariana é mais um fator de degradação que deve ser considerado na análise, mas ninguém pode dizer que é o único. Isso porque, segundo ela, mudanças bruscas no ambiente provocaram impacto na saúde dos macacos. Com estresse
e falta de alimentos, os bichos ficam mais suscetíveis a doenças, incluindo a febre amarela. Grande parte das cidades onde foram notificados pacientes com sintomas da doença está próxima da região do Rio Doce, afetado pelo rompimento da barragem de Fundão. Na região de Colatina, no Espírito Santo, a área atingida pelos reflexos do acidente em Mariana, foram registradas mortes de dezenas de macacos. As autoridades ainda estudam se a causa foi febre amarela. A pesquisadora disse que ainda não é possível estabelecer uma conexão entre o desastre de Mariana e a febre amarela. Não existem dados, né, que possam comprovar isso. O que a gente sabe é que os processos de degradação ambiental acabam favorecendo. Isso é o que se vem observando. Mas as causas da degradação ambiental são muito antigas no Brasil, né, e principalmente nessas regiões. Queimadas, derrubadas, avanços de urbanização. Em nota, a mineradora Samarco refuta qualquer correlação entre o rompimento da barragem e os casos de febre amarela. E lembra que não há estudos científicos que comprovem essa hipótese. O macaco é considerado um hospedeiro do vírus e não um transmissor. Apesar disso, no Rio Grande do Sul, houve registros de ataques a esses animais por medo da transmissão da doença. Uma das questões que se tem levado em conta é a possibilidade da doença se espalhar para a área urbana. Se nós adotarmos as medidas preconizadas, eu diria de que essa possibilidade ela é muito remota, porque, felizmente, para a febre amarela nós temos a vacina. Então, não existe a Aedes aegypti infectado por febre amarela nesse momento no Brasil. Já para este epidemiologista, a situação é preocupante. Uma bomba relógio que pode estourar a qualquer momento. A condição zero é a presença do Aedes. Ele está em todo lugar. Esse Aedes, ele precisa ser competente para transmitir a febre amarela urbana. Numa cidade de 5, 6 milhões de habitantes, se você tem introdução do ciclo urbano, rapidamente, em algumas semanas, você vai ter 25, 50 mil casos. Onde é que nós vamos achar UTI para isso? Uma pesquisa sobre a crise econômica dos últimos 2 anos aponta os jovens brasileiros como os mais prejudicados. A queda da renda desse grupo foi 3 vezes mais rápida do que a média da sociedade. Kathleen tem 21 anos e uma carteira de trabalho com páginas carimbadas de experiência. Ainda assim, tem dificuldades para conseguir emprego. Agora, está disposta a aceitar uma vaga em qualquer área. Hoje em dia, a gente não dá para escolher. Não dá para escolher. Tem que abraçar o que tem. Um estudo revela que os jovens foram os mais prejudicados pela crise econômica. A renda deles está diminuindo desde 2014. Caiu 16%. 3 vezes mais que a média das pessoas de outras faixas etárias. O jovem brasileiro, a falta de experiência dele não está permitindo ele conseguir emprego, e o fato de ele não ter emprego acaba não permitindo que ele ganhe a experiência que é necessária. Em busca de emprego há 6 meses, Gabriele teve que largar a faculdade de nutrição. Eu pretendo voltar a estudar. Se eu arrumar um emprego, aí eu volto a estudar de novo. Neste posto de atendimento ao trabalhador, o número de jovens em busca de emprego aumentou 70% no ano passado em relação a 2015. Essa busca continua alta. Na última seleção para o programa Menor Aprendiz, quase 200 jovens se inscreveram para concorrer a 40 vagas. É uma busca desesperada por experiência no mercado de trabalho. Guilherme, estudante de design de produto, paga a faculdade trabalhando como feirante com o pai. Ele abriria mão do salário por uma vaga de estágio, mas até agora não conseguiu uma oportunidade. Eu fico tentando em todos os sites e quase não aparece vagas em alguns. E os que aparecem não chamam para uma entrevista, não dão oportunidade nem nada. A pergunta é, neste ano, como será? Se depender de Kathleen, 2017 vem um pouco mais promissor.
ela acaba de conseguir uma chance para voltar ao mercado. Agora é só passar na entrevista e já levar os documentos e começar uma nova vida. E olha, uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas acende o alerta sobre o consumo mal calculado entre os jovens brasileiros. A meta imediata está, na maior parte das vezes, em itens supérfluos, como roupas, calçados, cosméticos ou perfumes. 77% dos jovens afirmam comprar por impulso, o que faz muitas vezes gerar arrependimento pelo dinheiro gasto. A pesquisa mostra também que o consumo é valorizado pela maioria dos jovens, sendo que 86% afirmam que comprar aquilo que querem é uma das grandes alegrias da vida. Outro fator preocupante para ser analisado é o baixo desejo de gastar em educação, por exemplo. De acordo com a pesquisa, apenas 9% dos jovens ouvidos querem fazer intercâmbio ou curso de línguas fora do país, enquanto apenas 8% planejam uma pós-graduação ou MBA. Agora, a enquete do dia. Com base nessas informações, você acha que falta orientação para que os jovens direcionem os gastos com o que realmente importa? Para votar, entre nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag #LinkRecordNews para votar na nossa enquete. Se você quiser mandar uma mensagem com a sua opinião, é só mandar para o número que aparece aqui embaixo, o 11 95307 1851, que é o WhatsApp da Record News. Então, você pode mandar a sua mensagem. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente segue com outros destaques. Pois é hora do Momento Moto aqui no Link Record News. Os apaixonados por motos vão conferir agora boas histórias e novidades do mundo de duas rodas. Acompanhe. Olá, amigos e amigas do Link News. Eu sou Dino Benzatti, jornalista e apresentador do programa Momento Moto, que vai ao ar todos os domingos às 10 horas na Record News. Como vocês já sabem, a gente se encontra todas as terças para falarmos desse importante meio de transporte, a motocicleta. E em um país com 25 milhões de motociclistas e procura crescente por motos, aprender corretamente é fundamental para quem quer andar com segurança e agilidade. Orientações importantes, mesmo para aqueles que nunca subiram em uma moto. Vamos conferir agora mais informações sobre o maravilhoso mundo das duas rodas. Se você está pensando em pilotar uma moto, saiba que o equilíbrio é o mais difícil para quem está começando. Confira esta bacana e inteligente solução para você já sair pilotando. Viemos ao Centro Educacional de Trânsito da Honda aprender a pilotar uma motocicleta. E o treinamento é ideal para você que nunca subiu numa moto. Esta é para você que nunca sequer subiu numa bicicleta e mesmo assim gostaria de aprender a pilotar uma moto. Aqui tudo foi pensado para você se familiarizar com os comandos diferenciados deste veículo de duas rodas. Pessoal, essa aqui é uma motocicleta bem diferente. Ela foi feita especialmente para quem nunca andou de motocicleta. Ela tem essas duas rodinhas laterais e a aceleração dela é controlada, é limitada. Léo, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa que nunca andou de motocicleta vem aqui e um dia ele já sai andando? Dino, a gente percebe que muitas pessoas vêm ao nosso centro e não tem habilitação, mas morrem de vontade de dar uma volta de motocicleta. Aí a gente instalou alguns dispositivos na motocicleta para ele poder ter essa experiência com motocicleta. Em 10 passos, se você chegar aqui às 9 horas da manhã, às 5 horas da tarde você está andando de moto. Quais são esses 10 passos? Primeiro a gente vai colocar a motocicleta num cavalete para você poder se familiarizar com todos os comandos. Afinal, a embreagem é na mão,
o freio na mão, a troca de marcha no pé é um pouco diferente. Depois que você se familiarizar com todos esses comandos diferenciados, a gente tira o cavalete e deixa você dar uma volta na moto com as rodinhas. O acelerador também é limitado, não tem problema. Depois a gente passa para uma bicicleta elétrica para testar o equilíbrio, passa para uma scooter, no final do dia você tem o prazer de andar numa motocicleta. Marcelo, essa aqui é a sua primeira vez, né? Me conta, como é que é utilizar essas rodinhas? Bom, a primeira coisa é você precisa confiar que a rodinha está ali, né? A sensação é muito estranha, porque parece que você vai cair. Então, no momento em que você confia que a rodinha vai te ajudar, que você não vai levar o tombo, né? Aí o aprendizado fica bem mais rápido, fica bem mais fácil. E utilizar os comandos, você estava acostumado com o automóvel. Me fala quais são essas diferenças, né, do automóvel para a motocicleta que você sentiu. Na realidade, você aprender a se equilibrar na motocicleta e andar nela é a parte, vamos dizer assim, fácil. Né? O que é difícil realmente é a coordenação. Os comandos são muito separados. O acelerador é numa mão e de uma forma, o freio é na outra mão e de outra forma. Então você acaba ficando com essa dificuldade de coordenar. Muita prática e você acaba aprendendo. Tite, qual é o perfil de quem procura um treinamento como esse? Eu acho que hoje existe um perfil novo de motociclista, que é o cara que acorda de manhã e fala assim, vou comprar uma moto. E ele tem consciência que ele não vai aprender sozinho e muito menos com um amigo. Então, qual que é a receita? É procurar um curso de formação especializado como esse que a Honda oferece aqui, que, entre outras coisas, tem equipamentos especializados para isso. O que você achou das rodinhas, do simulador? O interessante da rodinha é que, assim, o motociclista iniciante, ele pode se preocupar só com uma coisa de cada vez. Porque o difícil para quem está começando é justamente o equilíbrio. Então, ele não tem que se preocupar mais com o equilíbrio, ele tem que se preocupar em aprender os comandos. Marcha, embreagem, buzina. Quando ele consegue fazer tudo sem olhar, aí ele está pronto para adquirir o equilíbrio. O simulador é um equipamento que em breve será obrigatório em CFCs, né, em motoescolas, e ele ajuda muito a você pegar os primeiros passos no trânsito mesmo, no uso urbano mesmo, né? Então é um elemento muito importante também. São pouquíssimos passos para você dominar uma moto. E agora você não tem desculpas para iniciar neste nosso mundo de duas rodas. Esta edição do Momento Moto dentro do Link News fica por aqui. Envie-nos suas viagens, dicas e experiências sobre duas rodas. Use a hashtag MotoLinkNews e continue participando pelas redes sociais. Legal, o Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, uma pessoa morreu depois que um caminhão-tanque bateu e explodiu em Ohio, nos Estados Unidos. Nós voltamos em instantes. Link Record News de volta, agora 3 horas e 31 minutos. E a Aeronáutica informou que a análise preliminar da caixa preta do avião que caiu com o ministro Teori Zavascki não apontou qualquer anormalidade nos sistemas da aeronave. A caixa preta está em Brasília, no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Todo o material gravado, que são as comunicações do piloto nos últimos 30 minutos de voo, foi recuperado. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, conversou reservadamente com outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Ela fez consulta sobre os critérios para a escolha do substituto de Teori Zavascki na relatoria da Lava Jato. A
A lista dos cotados para a vaga de Teori Zavascki já tem pelo menos 15 nomes, alguns de perfil técnico, como ministros de outros tribunais superiores e do TCU. Outros próximos a Temer, como o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e a advogada-geral da União, Grace Mendonça. A ordem no Planalto é evitar o assunto até a definição do STF sobre a relatoria do caso Lava Jato. O presidente do Senado também declara que não é padrinho de nenhum candidato e que não participa, interfere ou opina sobre a indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Faltando 8 dias para o fim do recesso do Supremo, aumentam as pressões sobre a presidente do tribunal para que ela defina o destino da relatoria da Lava Jato. Carmen Lúcia começou as consultas reservadas e conversou com pelo menos 4 ministros. Ela recebeu também o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que tem uma bomba relógio nas mãos: a validação das delações da Lava Jato. São depoimentos de 77 delatores ligados ao Odebrecht. 2 juízes auxiliares de Teori Zavascki adiantaram durante o recesso os procedimentos para a homologação das delações, mas pararam o trabalho com a morte do ministro. Na prática, o processo consiste em saber se as delações ocorreram de livre e espontânea vontade. O plano de Teori era concluir as homologações na primeira semana de fevereiro. No curso do recesso, esta medida ela poderia ser adotada diante da urgência, diante da excepcionalidade, pela própria ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal. Seria uma medida extremamente importante no que diz respeito à agilidade do processo de homologação e finalização desta etapa. Carmen Lúcia passou parte da tarde no gabinete de Zavascki. Ela quer evitar a saída da equipe do ministro, principalmente do juiz auxiliar Márcio Schiffler, considerado braço direito de Teori nos casos da Lava Jato no STF. A expectativa é que a ministra defina o destino da relatoria do caso no Supremo ainda esta semana. Agora nós vamos ao vivo a Miami com a nossa repórter Tina Roma. Boa tarde, Tina. Nós vimos que ventou muito aí em Miami no fim de semana, várias casas ficaram destruídas. Como é que está então a situação aí hoje? Boa tarde para você, Tina. Verdade. Olha, boa tarde para vocês, Marcela, Pedro, todos do Link Record News. Nesse momento, a gente tem um clima muito agradável por aqui, ventando mais moderadamente, 23 graus, um céu muito bonito, mas infelizmente esse não foi o cenário dos últimos 2 dias por aqui. A região sudeste de todo o país foi atingida com um tornado, vento forte e muita tempestade por aqui. Várias casas destelhadas, árvores no chão, muitos carros batidos. Aqui no norte de Miami, os ventos chegaram até 160 km por hora e muita gente ficou sem energia elétrica por praticamente toda a segunda-feira. O que nós vemos então agora é um dia muito bonito, como vocês podem ver, e felizmente essa é a previsão para os próximos dias. Agora eu vou aproveitar aqui o Conexão Flórida para contar a história de uma brasileira, uma advogada que foi premiada aqui nos Estados Unidos porque escreveu um artigo sobre corrupção. E eu encontrei com essa brasileira, a paulistana Fernanda Beraldi. Ela esteve aqui na Universidade de Miami participando de uma conferência. Eu conversei com ela, vamos ver. Eu estou aqui com a Fernanda na Universidade de Miami, em Coral Gables. Aqui, nesse momento, está acontecendo uma grande conferência e nós temos uma brasileira representando o nosso país. Afinal de contas, a Fernanda ganhou uma grande competição. Parabéns, Fernanda. Muito obrigada. Essa conferência que você está participando agora diz respeito a uma competição. Isso. Que competição é essa? Como é que você chegou até ela e, principalmente, como você venceu? Eles solicitam um número de... Você sugere um artigo, né? E se eles entenderem que a sua ideia, a sua tese é interessante, eles chamam você para vir apresentar a sua tese aqui nessa conferência. Só americanos? Não, pessoas do mundo inteiro. Uau! E você é a única brasileira? Não, tem um outro brasileiro aqui, mas que mora no Brasil. Agora, qual é o seu artigo? O meu artigo fala sobre corrupção. A conferência toda é sobre corrupção e formas da gente prevenir a corrupção. Você, quando escreveu esse artigo, já tinha acontecido o estouro da Lava Jato no Brasil? Estava no começo do estouro da Lava Jato no Brasil e o meu artigo fala um pouco da lei, um pouco dos casos no Brasil e faz um comparativo com a lei brasileira e a lei americana de anticorrupção. Fernanda, na sua opinião, a corrupção sempre existiu no Brasil e a gente que não sabia tanto ou ela piorou muito nos últimos anos? Não, eu entendo que a corrupção sempre existia no Brasil, mas agora está sendo mais exposta. O fato de que existem leis brasileiras e uma lei americana que
servem para prevenir a corrupção, leis anticorrupção, faz com que empresas brasileiras estejam sujeitas às leis americanas e também que tenham que cumprir essa lei anticorrupção brasileira de 2013. Com relação ao Brasil, a gente tem esse caso da Odebrecht, da Braskem agora. A gente está falando de 3,5 bilhões de dólares. É uma grande multa. Aqui nos Estados Unidos, então, esse é um valor absurdo se comparado até o mais pago hoje? Sim, esse é um valor que é o dobro de um valor até então mais alto pago. Esse valor de 3,5 bilhões é um valor global. Ele vai ser revertido 80% para o Brasil e 20% dividido entre os Estados Unidos e a Suíça. Você acha que o Brasil está no caminho certo, que a gente chega lá? Eu acho que sim. Se você olhar, há 5 anos atrás, no Brasil não existia nem mesmo uma lei anticorrupção, né? Desde 2013, há a lei anticorrupção. A maior empresa pública do Brasil, a Petrobras, foi investigada, gerou toda a Operação Lava Jato e temos até empresários na cadeia, que é uma novidade. Parabéns, Fernanda, você é um grande exemplo e a gente gosta de mostrar brasileiros assim. A gente espera que outros sejam premiados, não só aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil também, mas em todo o mundo, não é verdade? E principalmente que acabe com a corrupção, né, Marcela? Exatamente. E o Brasil, que é imerso em casos de corrupção, o país está gerando especialistas nesse assunto, que inclusive agora estão sendo premiados aí nos Estados Unidos, né, Tina? É verdade, é muito importante ver um trabalho bonito desse, como a Fernanda fez, falando sobre a corrupção, que é tão grande, infelizmente, aí no nosso país. Legal, Tina. Obrigada pela sua participação. A gente volta a se encontrar na quinta-feira. Bom trabalho por aí. Até lá. Tchau, Tina. E no primeiro dia de trabalho, o presidente Donald Trump cancelou um tratado comercial e prometeu reduzir impostos a empresários norte-americanos. Vamos ver. A primeira decisão do novo presidente republicano foi anunciar o fim do acordo de comércio transpacífico negociado pelo governo de Barack Obama. O acordo havia sido assinado por 12 países e era uma aposta de Obama para fazer frente ao poder da economia da China na Ásia. Donald Trump disse também que vai renegociar o Tratado de Livre Comércio da América do Norte com o Canadá e o México e fechar acordos bilaterais. Numa reunião com empresários, Trump prometeu uma redução maciça de impostos. O novo diretor da CIA, a Agência Nacional de Inteligência do país, foi nomeado pelo Senado. Mike Pompeo vai ser o encarregado de resolver os impasses entre o governo de Trump e a agência de inteligência. Nos últimos meses, a CIA revelou uma suposta interferência da Rússia a favor do magnata republicano nas eleições. E uma pessoa morreu depois que um caminhão-tanque explodiu em Ohio, nos Estados Unidos. A gente tem as imagens, câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o caminhão estava pegando fogo. Foi possível ver uma grande quantidade de fumaça preta no local, as imagens são realmente impressionantes. A estrada foi interditada, uma ponte ficou danificada e ainda não se sabe o que teria provocado esse acidente. Aqui no Brasil, a polícia prendeu uma quadrilha que roubava clientes na saída de bancos em São Paulo. O que chamou a atenção dos investigadores foi o modo como os ladrões agiam para despistar a PM caso fossem identificados. O carro não despertava suspeitas, mas dentro dele os policiais descobriram um fundo falso. Ali estava um revólver calibre 38 usado para roubar clientes de banco. Esses 4 homens estavam no veículo e, segundo a polícia, fazem parte de uma quadrilha que há 6 meses praticava a chamada saidinha de banco na capital paulista. As funções na quadrilha são definidas. Apenas um deles entra no banco para escolher a vítima, chamado de escalador. Do lado de fora fica o segundo, é o da pegada, quem aborda o cliente que está com o dinheiro. Enquanto isso, um terceiro ladrão fica na moto para fugir com quem rouba a vítima. Os últimos 2 permanecem no carro. É com eles que o dinheiro do roubo e a arma ficam depois do assalto. A corrida, eles já jogam o comparsa que está dentro do dinheiro, a arma, e foge com a moto. Então, esse marginal que foge com a moto, às vezes a polícia aborda, ele não tem nada. Mas o produto já está dentro do veículo que vai embora e passa desapercebido. A prisão da quadrilha aconteceu aqui nesta rua, onde há 3 bancos. Os bandidos já haviam observado as agências, segundo os investigadores, e não haviam encontrado nenhuma vítima que valesse a pena a abordagem. Quando o grupo se reuniu no carro para mudar de região, foi surpreendido pelos agentes.
Eles eram investigados havia 3 meses. A polícia ainda tenta identificar o 5º integrante do grupo, que fugiu de moto. Pela numeração, os policiais descobriram que a arma encontrada com os suspeitos foi roubada da casa de um oriental no ano passado. O Link Record faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. Até já. Link Record News de volta agora às 3h46. Imagens de câmeras de segurança vão ajudar a polícia a identificar os responsáveis por um tiroteio na saída de um baile funk em Belo Horizonte. Um homem morreu e uma adolescente de 15 anos ficou gravemente ferida. Uma equipe vai analisar as imagens de câmeras de segurança que mostram toda a ação. A rua está lotada. De repente começa o tiroteio. As pessoas correm para todos os lados. É possível ver vários disparos. Um rapaz de camiseta revida e também atira diversas vezes. Um homem morreu e uma adolescente de 15 anos foi gravemente ferida. A Polícia Civil já deu início às investigações. A hipótese inicial é de que estaria relacionado ao tráfico de drogas. Na verdade, seria acerto de contas ali. No local, que seria ponto frequente de rixas entre traficantes, foram recolhidas cápsulas de vários calibres, inclusive de uma submetralhadora de fabricação artesanal. O homem que morreu após a troca de tiros chegou a ser socorrido e trazido aqui para o Hospital João 23. Segundo o laudo da perícia, ele teve traumatismo crânioencefálico e não resistiu. A vítima ainda não foi identificada e, segundo informações preliminares da Polícia Civil, não era o principal alvo dos atiradores. A adolescente também pode ter sido vítima de bala perdida e continua internada em estado grave. A adolescente baleada respira com a ajuda de aparelhos e está internada numa UTI. Uma foto na conta de luz ajudou a polícia a encontrar uma criança desaparecida há mais de 2 anos no interior de Minas Gerais. Por causa de brigas com o ex-marido, a mãe havia fugido com o menino e falsificado os documentos dele. Foi esta foto na conta de energia que deu início às investigações de uma história misteriosa envolvendo um casal aqui do sul de Minas. A criança era procurada há 2 anos pelo pai. Foi um alívio muito grande. Foi um sentimento muito forte, um sentimento de pai. E foi uma coisa muito boa, eu não tenho nem palavras direito. Foi uma criança que reconheceu o filho de Alex. O menino brincava com as contas da casa. A foto de uma outra criança chamou a atenção dele. Ao olhar com mais calma, ele reconheceu o coleguinha de classe. Imediatamente avisou a mãe que, na mesma hora, procurou o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar começou a averiguar a situação e eles conseguiram uma certidão de nascimento da criança, né? E verificaram que a certidão apresentava algumas incongruências, algum princípio de falsificação. O menino morava com a mãe e o padrasto em Caldas, uma pequena cidade no interior do estado. Segundo a polícia, os dois fizeram uma nova certidão de nascimento para a criança com o nome deles. O motivo dela ter saído da cidade seria porque ela estaria tendo problema com o pai biológico da criança, né, em questão de pensão alimentícia e regulamentação de visita da criança. O pai não estaria aceitando a questão da regulamentação de visita e teria feito ameaças a ela. Sandra Gomes de Figueiredo, de 37 anos, foi presa. Contra ela também já existia um mandado de prisão por tentativa de assassinato. Dias antes de desaparecer com o filho, Sandra é acusada pelo ex-marido por planejar a morte dele. Alex foi baleado em uma emboscada. Na porta da casa dela eu fui alvejado por 5 tiros e só ela sabia que eu estaria ali naquele momento. Nós procuramos insistentemente a mãe, o padrasto ou o advogado da família, mas ninguém quis falar sobre o assunto. A polícia está investigando o caso. Por enquanto, a justiça determinou que a guarda do filho vai ficar com o pai. O avô, pai do padrasto, entregou a criança para o pai no Fórum de Poços de Caldas. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, o último sobrevivente da tragédia da Chapecoense. Goleiro Jackson Follman deixa o hospital onde estava internado desde dezembro. Nós voltamos em instantes.
Link Record News de volta agora às 3h54. De volta com um alerta importante, viu? Sabe aquele torradinho que fica no pão ou na batata frita? Para muita gente, deixa a comida ainda mais saborosa, né? Quem não gosta? Mas pesquisadores estão preocupados com a saúde de quem tem essa preferência. Isso porque eles acabam de descobrir que a parte que fica queimada libera uma substância que pode causar câncer. Pão, manteiga, queijo e presunto. É simples a receita do sanduíche mais popular desta lanchonete. 1 minuto na chapa e ele já está pronto. Mas não para todo mundo. Tem cliente que pede para ficar bem torradinho. Bem passadinho é bom. Olha aí, dá para torrar mais isso aí. Esse queimadinho, que muita gente gosta, virou motivo de preocupação para pesquisadores internacionais. Um estudo do Reino Unido revelou que o alimento torrado demais libera uma substância que pode causar câncer. É a acrilamida, encontrada em alimentos com muito amido quando expostos a temperaturas superiores aos 120 graus Celsius. Além do pão, a batata é a que apresenta o maior teor da substância quando frita. Por enquanto, a análise foi feita apenas em animais. Os cientistas ainda não sabem a quantidade da substância que pode ser tolerada pelos homens. Se tu fores comer uma torrada preta de tão queimada todos os dias, pensa bem, não pode fazer bem. Isso vale também para as proteínas. Aquele churrasco que passa um longo tempo sendo feito em altas temperaturas também não é recomendado. Segundo a médica, o ideal é tostar, assar e até fritar a comida até uma cor dourada, nunca com a cor marrom de queimado. Ao aquecer ou ao queimar ou ao tostar, algumas substâncias ficam mais disponíveis e essas substâncias, dependendo da quantidade, elas podem sim induzir um câncer. Então douradinho pode, o queimado aí não, já pode trazer câncer, fazer mal à saúde. E olha, o goleiro Jackson Famo, último sobrevivente internado na tragédia da Chapecoense, deixou o hospital no início da tarde de hoje. O jogador deixou o hospital após quase 2 meses do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense, que deixou 71 mortos. Ele era o único dos 6 sobreviventes que ainda estava internado. Na saída, ele agradeceu os cuidados e pediu que todos aplaudissem a equipe médica que o acompanhou. Sobre o futuro profissional, o atleta falou que pretende continuar na Chapecoense. Fomon teve a perna direita amputada e deve colocar uma prótese até o fim deste mês. E não se esqueça, amanhã, a partir das 9h45 da noite, a Record News vai transmitir ao vivo o jogo amistoso em homenagem à Chapecoense entre Brasil e Colômbia. A transmissão vai também ser exibida na Record Internacional. A partida será beneficente, terá narração de Lucas Pereira e comentários de Ricardo Martins. Toda a renda da partida será doada para as famílias dos atletas da Chapecoense que morreram na tragédia. Agora chegou o momento de fechar a nossa enquete, né, Marcela? Na pergunta de hoje, nós questionamos se você acha que os jovens, falta orientação para eles precisam de mais orientação na hora de gastar, na hora de pegar o dinheiro e investir na própria vida em vez de comprar coisas supérfluas. Porque muitos jovens preferem comprar roupas, sapatos, perfumes, em vez de, por exemplo, investir na educação. Apenas 9% dos entrevistados numa pesquisa responderam que vão investir em algum tipo de curso, né, na educação deles próprios, como MBAs, também cursos de línguas. E aí a gente perguntou isso para você. Vamos então agora ver o resultado final da enquete na tela para você. Então, sobre a enquete de hoje, 67% dizendo que sim, que falta então um direcionamento desses jovens para que eles possam aplicar o dinheiro em coisas mais bem gastas, né, para eles, como educação e outras coisas do gênero. E 33% acreditam que não. Então, esse foi o resultado da nossa enquete de hoje. A gente aproveita para te chamar para participar da enquete que vai ter amanhã aqui no Link Record News. E esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o nosso jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, use a hashtag Link Record News. O Link Record News vai ao ar de segunda a sexta em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Continue participando pelas redes sociais. Até amanhã. Record News, informação para você crescer.